Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, 10 horas e 36, 18 de 2 de 2022. Manhã nublada, 22 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Amanhã tem o Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto, cidade maravilhosa. Por pouco eu não trabalhei em Ribeirão Preto, quando me formei no colégio técnico. Para quem não sabe, além de engenheiro, eu sou técnico em plásticos e técnico em eletrônica. E eu e o Flávio, meu amigo, nós fomos até uma cidade ao lado de Ribeirão Preto. Por bem pouco não ficamos lá para trabalhar. Eu acabei indo trabalhar em Alphaville, na Videolar. Na verdade, primeiramente, eu fui trabalhar na Unimold, que fica na Vila Missionária, na Zona Sul de São Paulo. Trabalhei 15 dias, mas tive um convite da Videolar para ganhar o triplo com adicional noturno. Hora extra, só que era mais longe, né? Fiquei lá por 2 anos. É a empresa do Lírio Parisotto, um dos maiores investidores pessoa física na Bolsa de Valores. Queridos, eu vou começar aqui os estudos prestigiando os nossos queridos amigos do YouTube. Onde eu não deixei o like é porque eu não fiz ainda, né? Ó, nosso querido amigo Carlos Henrique Hope. Boa noite, Wagner. Obrigado pelos estudos. Sou natural de Porto Alegre, mas moro em Osório, litoral norte gaúcho, há 12 anos. Que maravilha. Carlos, Porto Alegre foi a cidade onde eu ministrei meu primeiro treinamento em parceria com a corretora Umuarama, que depois se tornou a E1, depois se tornou a 1 Investimentos. Depois a XP absorveu no Hotel Holiday Inn. E eu conheço Shangri-La, eu conheço ali a praia de Atlântida. Eu fui 2 vezes com diferentes alunos que me convidaram, uma vez para o aniversário, outra vez para um evento que ocorreu nesta maravilhosa e linda localidade. Vamos fazer Cash 3 atendendo seu pedido para já. Então a Cash 13 é a Melius, né? Ela tá. Ontem a gente teve 2 entradas novas nas carteiras, foram BPAC e a Positivo. E a Melius eu cheguei a estudar tal, mas a Melius seria uma compra absolutamente assimétrica. O que me desagrada em Melius, Hope, é esse padrão do varal aqui, o ativo jogado nas médias. Eu não trabalharia vendido. Se eu fosse, por exemplo, aquela história que eu sempre falo, sou um trader de um grande banco suíço, ganho milhões de euros ou de francos suíços de bônus anualmente, tal, ando com aqueles ternos da Armani, totalmente fora dos meus objetivos isso daí, né? Meus valores são outros, mas enfim, não condeno quem tem isso daí como sonho. E aqueles relógios Rolex de 30 mil euros. E aí, de repente, meu gestor chega para mim, né? Eu tomando um cafezinho ali, usando aquelas canetas de 1.000 euros. Aí meu gestor fala assim: Wagner, Cash 3 é compra ou venda? Eu compraria, mas não seria um ativo que eu escolheria para operar. Você entende o racional? Então é isso. Aí nós temos o César, torcedor do Fluminense, mora em Brasília. Brasília é a cidade onde eu tive o maior número de alunos presenciais. Eu não sei como é que tá Brasília agora, não deve ter mudado muito, mas eu adorava ir para Brasília. Eu me identifiquei muito com a cidade, com as pessoas. Quantas vezes não saí para jantar, para um happy hour com alunos ali na Asa Sul, eu acho que tem ali onde tem o lago, né? Não sei, eu não me lembro, desculpem, eu não me lembro. Eu lembro que a gente fazia os treinamentos. Eu cheguei da treinamento no Mercury, no setor hoteleiro norte, por indicação do Leandro Martins, que está lá no Modal. Mas a maior parte dos eventos, tanto da Expo Money quanto os meus, eu fazia no Trip 21, no setor hoteleiro sul. E o pessoal muito bacana comigo, me receberam. Dizem que o público de Porto Alegre, Curitiba, Brasília em especial são muitíssimo exigentes, né? Belo Horizonte, tanto que muitos produtos são lançados nessas cidades. E tinha professor que tinha medo de ir para essas cidades. Eu tô sendo sincero, pessoal, porque assim, no Rio de Janeiro, em Vitória, o povo é mais receptivo. Eu tô mentindo aqui, não, né? São pessoas maravilhosas em todas as cidades, senão eu não voltaria. Florianópolis é uma maravilha para trabalhar. Pô, no Nordeste eu cheguei a jantar em casa de aluno depois de palestra, não de curso. Né? Dava a palestra, professor, eu acompanho o teu trabalho, você aceita jantar lá em casa? Vamos embora. Né?
E eu me dei bem nesses lugares porque eu ia com serenidade e me preparava bem, né, para poder honrar quem está ali na palestra me ouvindo. A pessoa ela se deslocou, ela está gastando o tempo dela, enfim. Então é isso. Aí nosso querido amigo que é lá de Brasília, ele pede Tupi e Camil. Vambora, vamos pra cima, é torcedor do Fluminense. César tá conosco aí há muito tempo, né? Acompanhando o trabalho. César, tem uma história de uma imersão que a gente entrou em Tupi, uma ideia de position e o ativo se multiplicou. A galera de BH sempre lembra dessa situação, né? Eu tinha um estudo gráfico baseado no mensal e tal. E é uma boa empresa. É aquela história, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu acho que tem dois ativos que são o Rapt 4, que é Randon, né? Fazendo um pullback aqui nesse rompimento da filhote aí de cunha com triângulo, e Pomo, principalmente, me agradam muito. Mas se fosse para fazer alguma coisa, indubitavelmente eu compraria em vez de vender. Então Pomo me agrada muito, assim como Rapt 4. E nós temos o querido amigo João Vinícius. Boa tarde, querido Wagner. Hoje o mini índice não teve muita força para alta ou baixa. Nesse momento se encontra nos 115 mil pontos e aparenta não ter capacidade de chegar nos 117. Fato, na resistência e rompê-la, por exemplo, apresenta o desenho M. Show de bola, matou a charada. Inclusive ele acionou e cumpriu. A gente vai mostrar, demonstrando uma possível queda, ainda que seja momentânea. Crê que sejam os efeitos das notícias Rússia e Ucrânia? Sim, posto que o presidente Biden afirmou que o exército russo está pronto para atacar. A Rússia, se vocês pesquisarem sobre as táticas de guerra, né, eu estava vendo no Instagram do professor Rock, uma pessoa que eu sigo e que eu gosto, ele disse que é uma tática russa de guerra, né? Essa história de ludibriar, enganar, envolver o oponente. Então, é por aí. Vide o que aconteceu na Crimeia, né? Há 8 anos atrás, aproximadamente. Um circuit breaker, alguma coisa assim, não. Pode cair momentaneamente e depois subir, porque o fluxo... a minha desconfiança, né? Eu tive uma teoria dessa uma vez lá quando eu era parceiro do Infomani, eu não lembro exatamente o que aconteceu, e o pessoal falou que eu era louco, tal, de expor essa teoria, só que ela deu certo, né? Depois deram os parabéns. O risco é seu, se der certo somos nós. Então é isso aí. Os estrangeiros compraram 15 bi em ações em dezembro e compraram 32,5 em janeiro. Em fevereiro, se a gente somar esses quase 17 bi até o dia 15 com o fluxo que nós tivemos no dia posterior, né? Como dizia aquela personagem da novela lá, não é brinquedo não. Ó, o investidor estrangeiro ingressa com 3 bi dia 16, quer dizer, eu acredito que pode não ser uma parcela substancial, mas tem dinheiro que de repente poderia ser investido na Rússia ou em algum país da região que está vindo para o Brasil. Ok? Ótimo! Então agora vamos prestigiar os amigos que assistiram o Flash. Eu dividi o conteúdo para não ficar um vídeo muito longo. A gente procura sempre ser leve, né? Tudo com serenidade. Então, para não ficar um vídeo muito longo, um vídeo chato. Aí a gente fez as carteiras e os futuros. Aí o Wagner Ribeiro, querido amigo Xará. Boa tarde, professor. Do seu ponto de vista, você acha que essa tensão russa na próxima reunião do FED pode jogar água no nosso Ibov? A reunião do FED eu acho que não. Esse conflito da Rússia e a Ucrânia é uma possibilidade, né? Ainda é um driver. Você vê que nem se fala em variante Ômicron praticamente. O foco, além do FED, é a Rússia e a Ucrânia, né? Solange Reis, olá professor, tudo bem? Tudo ótimo, Solange. A Solange, seja sempre bem-vinda, uma ótima sexta para você, um excelente final de semana a vocês e família. Queridíssimo amigo Henrique Casrangel, participa aqui lá no Instagram, muito importante aí para nós, participa, gosta do trabalho, aprecia o trabalho do professor Márcio Noronha também, né, que é algo
que nós compartilhamos. Ele gosta também do André Ranafará, que quando eu trabalhava no Assistant da Interfloat, onde eu operei por muitos anos, me ensinou muito. Então a gente tem que ter a gratidão e a humildade em reconhecer. E eu fui fazer uma live com o André Ranafará, a gente combinou uma live de 50 minutos, sei lá, demorou 3 horas. Por nós, lá nós ficaríamos até de madrugada. Eu só não fiquei porque o prédio ia fazer uma manutenção, alguma coisa, eu tinha que sair até a meia-noite, olha só. Mas eu ainda saí depois, que eu tive que desligar os equipamentos, então são pessoas maravilhosas. O André Ranafará é assim como o Vlad, né, o Fábio Figueiredo, o Thiago Bizzi, William Marques, Igor Gramiani, Márcio, que está lá no TC, são pessoas maravilhosas e profissionais do mais alto nível, né? Então é com essa galera que eu ando, pessoal. André Moraes, Alinhaque Pereira, essa é a minha turma. Então, vamos olhar aqui Banco Pan, BPAN 4. Hoje eu vou fazer 2 vídeos também, para não ficar muito longo. Então, o Banco Pan, ele estava aqui no meu escopo para uma entrada. Assim, eu coloquei 3 bancos. Com certeza, eu já tinha para mim, né? Por que a gente teve comandos extras ontem? Pô, alocação do lucro no dólar, recuperação do mini índice, alunos novos que tem capital extra, a gente tem que pensar de uma forma ampla para poder atender todo mundo. E eu tinha para mim que um dos ativos seria um banco. Eu estava em dúvida entre Banco Pan, BID e BPAC. Eu escolhi BPAC, mas olha, se hoje, por exemplo, eu tivesse um capital maior, tal, certamente Banco Pan seria uma escolha minha, assim como o BID também. Porque é aquela história. É isso que eu tento passar para os alunos. Ensinam por aí que que BID perto dos R$90 é compra. Não é compra. Até pelo gráfico você teve um desenho. Aí, quando está 28, quando está R$20, aí falam que não serve mais. É a mesma empresa. É claro, eu não sou nenhum ingênuo, tem Selic, tem uma situação fiscal complexa, sei de tudo isso. Mas, pô, a 90 era compra? Não. A 28, sim. Né, na minha visão. Correto? Ainda mais com fluxo externo extremamente positivo e coisa e tal. Ela pede Emiglu, que eu acho que é o ativo com maior peso na carteira do meu filho. Não, não é. Na verdade, ele não está com Emiglu, ele está com Gemate e ele está com Via. E lojas Quero também, que eu acho uma maravilha de empresa. Emiglu não é a mesma empresa. Eu sou consumidor, eu compro muito livro, né, pela internet, muito. Toda semana eu compro livro. Olha, faz um tempo que eu não compro no site Magazine Luiza. Eu tenho comprado Amazon, Mercado Livre. E muitas coisas que eu compro no dia a dia, porque não é aquele site esperto, mas para mim o Mercado Livre é imbatível, mais que a Amazon até para comprar. E nas lojas físicas a empresa passou por algumas transformações, mas ela tem o DNA Magazine Luiza. Aquela história, a 24, não, agora a 6, eu penso que é um negócio interessante. Hoje, a gente tem Gemate em carteira, todo mundo sabe. É uma empresa que eu acredito demais, tal, acho que vai decolar, tem um triângulo, a gente pode considerar praticamente um eixo de W aqui, no 6,26. Eu sou um grande admirador, eu estudei a história da empresa, eu vejo os fundamentos, eu converso com alunos no Nordeste. É um ativo que tem potencial para buscar R$8, R$9 ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Mas hoje, se você falasse assim para mim, eu faço aquelas enquetes que eu sei que vocês gostam lá no Instagram, né? Aquilo ali é a prova, né? Que a Top Traders é a casa do investidor e o professor é o amigo do investidor, porque a gente dá espaço para você se expressar, se preocupa em saber o que o aluno pensa e tudo, pelo carinho, pela consideração que nós temos. Mas hoje, se você falasse assim, professor, imagina, inclusive, eu tenho 2 imóveis em sociedade que ficam na mesma rua, inclusive, que ou um sócio vai comprar a parte do outro, a ideia deles é colocar para vender para um terceiro, um tinha um projeto de construção, o outro são 2 casas alugadas.
Por exemplo, imagina se eles me fizessem uma proposta para comprar a minha parte, né, dos 2 imóveis ou de um dos imóveis. Teria grandes chances, por exemplo, de eu pensar em alocar em quero-quero. Por exemplo, vender os imóveis, putz, entrou a grana na conta, LJQQ3. Eu acho muito atraente esse ativo a 8,90. Seria uma das possibilidades, né? Comprar, por exemplo, alocar tudo em quero-quero, e uma outra que me chama atenção também para tal manobra seria a Mobly. Mas quero-quero sai na frente para mim no caso. Ok? E aí ela pede ML34, que é uma BDR, né? Eu acho o Mercado Livre uma empresa fantástica, eu sou fã. Para mim não justifica o ativo nesse patamar, deve, no meu entendimento, formar um fundo triplo. 3 rios, 1, 2, 3. Então é compra. O Marcel Fernando Monassi, querido amigo de todos os dias, ele pede Semin. Perguntas fecha o gap a 6,20. Querido, se a gente olhar o minério agora, ele está em queda. Fala, caramba, o minério está caindo, Só que ontem de madrugada ele bateu $125, está 132, recuperou $7. E há um rompimento falso do 127,90. Então, ponto número 1. Aí a gente observa a Semin, que é minério de ferro na veia, né? Apesar que distorceu um pouco aí, ela não acompanhou exatamente o que fez o minério, principalmente quando ele subiu fortemente. Se a gente colocar a Semin aqui na tela, ela está primeiramente muito depreciada em uma região de suporte. Não acredito que ela chegue a fechar o gap aqui a 6,20, como você está comentando. O gap é exatamente a 6,23, ela bateu 6,37. Eu acredito que não. O gap seria esse, correto? Então acho que não. Penso que ela reage antes disso. E se fechar, baita oportunidade. Certo? Muito bom. Então o que eu farei agora? Farei os índices que a gente acompanha. O primeiro, deixa eu ver se tem algum recado aqui, alguma coisa que eu anotei para falar de forma coletiva. Não, tá tudo certo. Bom, o primeiro é o índice de consumo, né? Está num topo anterior a 4067, levemente abaixo, deve respeitar, porque além de um topo anterior, é uma cabeça de pivô, na minha visão, na minha interpretação. E aqui também está a média de 5 períodos. A seguir temos o índice de energia, que fez nada além de um pullback na série TB e na média de 21. O caminho mais provável é para o alto e avante. Índice de materiais, né, está se recuperando hoje. No semanal bateu na média de 21, está com 3,95 de queda. Né? É difícil a gente ter uma alta na semana com o IMAT caindo desta maneira. É possível que nós tracemos aqui uma LTA e também uma linha superior, né, conectando os topos, e que nós entendamos esse desenho como um padrão alargamento. Então, em teoria, vai buscar a parte superior. Isso é muito relevante, porque pode, de repente, puxar o Ibovespa junto e realmente a gente bater o desafio dos 121 mil pontos que a gente projetou para 7, 8 de março. Ah, professor, mas você tinha falado uma data diferente, depois você mudou. Eu até comentei, eu vou ver se tem feriado aí no meio, tem o carnaval. Daí a gente vai ter 2 pregões e meio a menos. E pessoal, não tem pregão na segunda, não tem pregão na terça, né, dia 28 de fevereiro e 1º de março. Volta às 13 horas do dia 2 de março. E quando teve uma época que eu fiquei na Espanha em treinamento, eu não fiquei em Madrid nessa oportunidade, eu fiquei em Móstoles. E eu ficava num flat chamado Apartamento 2 de Maio, na verdade não era de março. Era um flat louco, tinha restaurante no meio, fliperama, apartamento. Entre os apartamentos tinha comércio.
E eu sempre gostei de ler, né? Eu lia muito naquela época, até mais que hoje, apesar de hoje eu ler bastante. E eu lembro que tinha uma pracinha em frente ao flat. Não, era uma cidade periférica, ela não era exatamente em Madrid, era uma cidade ao lado, né? Tinha muitas fábricas e tal. O pessoal ia me buscar todos os dias de manhã, me levava. Não passei mal lá não, muito pelo contrário. Tinha verba para alimentação, era muito bom. E tinha uma pracinha em frente, eu ficava lá lendo e tal, era bacana. E aí nós temos o Imob, índice setor imobiliário. Rompeu um canal, com base no canal tem um amplo espaço para subir. E nós temos o IFNC, né? Índice do setor financeiro. Tem um pivô de alta acionado a 10.846 e é isso. Pau na máquina, tocando o barco. Junto com o IMAT, ó, rompeu uma região importante de resistência a 10.854. Deve fechar a semana praticamente na máxima, isso é muito bom. Aí nós teremos a seguir o Small 11, né, a forma mais simplificada de operar Small Caps, para quem não tem tempo, não quer ficar acompanhando. Nas últimas 3 sessões, a mínima respeitou, né, a média de 5 períodos. E eu vejo aqui um ombro, cabeça-ombro invertido no Small 11. Xangai, movimento interessante, uma preparação para o rompimento de 3.500, como eu comentei outrora. E temos o índice Nikkei, talvez um padrão da alavanca aqui. O minério de ferro, apesar da queda, está bem longe da mínima recente. O petróleo, uma correção natural até a média móvel de 21, tanto no Brent, principal referência para a Petrobras, quanto no WTI. Títulos americanos de 10 anos parece aqui sinalizar topo. A perda de 1903, certamente 1903 se perder, perde a média de 21, que é essa linha vermelha, e o topo anterior. Quer dizer, é um triplo suporte, né? Topo anterior, ó, 1902, 1903 e a mínima do dia 14 de fevereiro, e a média de 21 jogaria o preço ou na LTA ou até aqui embaixo, a 1741 de repente. Os futuros americanos, eles estão em leve alta, aqui o Dow Jones até caindo, né? Ontem foi um dia de vendas generalizadas. Aqui temos uma LTA, vamos ver se vai respeitar o S&P. Traçar alguma coisa semelhante também. E aí o Dow Jones vai abrir daqui meia hora, né? Observando, por exemplo, aqui o gráfico do Dow Jones, vejam bem, ó, a mínima do dia 14 de fevereiro, 34.304. Se respeitar, a gente pode entender como um fundo duplo e um eixo desse fundo duplo a 35.042. É interessante, né? O VIX no pré-mercado está caindo, né? Se continuar em queda, poderá formar um topo mais baixo que o anterior. E aí a mínima dia 16 de fevereiro, a 23,88, poderia ser um eixo desse topo duplo. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa ontem subiu, encontrou uma região de suporte e fechou um gap, que estava aberto entre os dias 29 e 30 de julho. E aí tem o EWZ, que no pré-mercado está subindo, né, porque ele é inversamente proporcional ao dólar. Então, entre trancos e barrancos aqui, acredito que essa seja a trajetória mais provável. E Bolsa do Reino Unido. Vou colocar essas bolsas da Europa no semanal, né? Então, por exemplo, na semana caindo em 59, mas conservando aqui um viés de alta ainda acima da média de 5. Né? Não é uma queda de 1%, mas com uma sombra inferior
Na França eu acho que já começa a descaracterizar para quem pensa num oco aqui, por exemplo. Vamos puxar o diário, né? Vamos ver aqui. O TradingView, ele tá... né? Alguns pensam aqui como ombro, cabeça a ombro, né? Acho que está distante ainda da gente pensar essa figura. Uma briga muito grande no diário. É um gráfico confuso mesmo no Eurostock 50. Até mesmo no índice DAX, né? Quando o diário está confuso, eu costumo trabalhar com semanal. Vamos ver aqui o índice DAX. Ainda eu acho que tem essa ideia que essa região precisa ser respeitada, foi testada várias vezes. Se ela for rompida, violada, não seria positivo, obviamente que não. E o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Entendo que o caminho mais natural é o teste da parte alta desse canal de baixa. Aqui nós temos um gráfico diário. Alguns podem entender como um topo mais baixo que o anterior, um M com eixo a 1204, objetivo aqui embaixo em 1166, mas eu acredito que não. Eu vejo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Aí teremos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Indefinido esse gráfico, esse sim. Ibovespa em dólares subindo, por quê? Porque se o dólar está caindo, né, é inversamente proporcional, assim como o EWZ, tendência de alta, trancos e barrancos, mas deve continuar subindo. E agora eu vou fazer aqui os ativos fixos. Depois eu faço um vídeo complementar. Então a gente tem a Ambev. Penso que ela cumpriu o que tinha que fazer, mas não duvido que ela esteja recuando para fazer um pivô, mas não seria uma opção para mim no momento. A gente tem B3, SA3, entre a compra e a venda eu compraria. Mas entendo que há ativos mais descontados, mas compraria. Entre a compra e a venda sim. Banco do Brasil demonstra força, né? Banco do Brasil opera acima desse ponto importante que gerou uma queda muito forte a partir dele, né? 35 com 27. Então, né, tá puxando a média, daqui a pouco a média vai romper 33,42 e proteger o preço, então esse gap então é um movimento maduro, né? Não foi um movimento de euforia após balanço, mas ele se manteve, né, em Banco do Brasil. Bradesco está mais descontado, então, por exemplo, se hoje eu fosse comprar Banco do Brasil ou Bradesco, a gente optou por BPAC, né? Mas, por exemplo, entre Bradesco e Banco do Brasil, eu entendo que Bradesco está mais descontado, né? Aí Itaúsa, gap também mantido, quem sabe aí para o alto e avante, né? Mas é um ativo mais lento, né? Menor volatilidade histórica. Aí temos YouTube, mostrando que é um movimento firme também. Vou marcar esse ponto aqui, ó, 24,46. E aqui 27. Muito bom. Sambi é a nossa exposição. Eu acredito que tem um bom potencial. O BPAC é uma ação, uma nova integrante, né, da carteira. Acho que acertamos a entrada, tem um bom espaço para subir. No curto prazo aponta para os R$29 aqui em cima, 29,07.
mas acho que vai além. Aí já falamos dos índices. Petrobras, movimento interessante, né? Mesmo com petróleo em queda forte, ela está segurando aqui a onda. Passa uma ideia aqui de padrão diamante. Vale. Quem sabe formará aqui um arame, né? Se fechar daí para cima. Né? Vamos acompanhar o minério. Estaria a Vale. Vamos atualizar os pontos aqui. G-Gap não tem mais. Vou marcar aqui essa máxima. Aqui houve um fora da banda dentro da banda, né? 94,48. Vou marcar esse ponto aqui embaixo, 80,87. Traçar retrações de Fibonacci. Eu gosto de colocar uma cor mais discreta, não gosto de nada bagunçado, inclusive o gráfico. Ó, 94,48. Então vamos traçar milimetricamente, 9448, 80,87. Ó, tá na retração de 38,2. China 11 ainda não me convence, como eu vinha falando. Aí temos Curi, uma reação interessante sobre um topo anterior, muito bom. Mel, que ainda não acordou, a bela adormecida. Local Web está acima do 10,63 e está com as bandas justapostas. Está acima das médias, então eu entendo que o caminho mais provável é que ela desenvolva um movimento de alta. Gerdau sobre uma LTA, eu acho que tem tudo para reagir a partir dessa região. Deixa eu marcar esse ponto aqui, 26,58. Ela tem uma exposição muito forte aos Estados Unidos e Canadá, né? Então, como os Estados Unidos tem alguma turbulência, o ativo sente mesmo. E aí o DI, um F25, está praticamente uma semana de lado. O dólar vai escorregando. Aponta para 5,070 com 500, mas está bem esticado já. Ou pelo menos um pouco esticado. E no intraday fez um M e veio aqui no fundo anterior. Pessoal, mais tarde, quando eu for fazer as carteiras, né? Fly USA, Ouro, Imersão Pocket, eu vou fazer também os balanços, tá? Aeres 300, BR Properties, Neo Energia, Rumo e Taesa. Então o Ibovespa, ele está tentando tá passando por uma prova de fogo, pressão dos compradores, dos vendedores, aliás. Está sobre uma região que tem a média de 5 aqui para tentar segurar a onda, mas o topo anterior e uma LTA. No BOVA11, a gente vai ver um processo parecido, né? O topo anterior é o 109,15, tem a média de 5 e a gente vai traçar aqui uma LTA. Aqui, né, já fica com cara... Não, se bem que não. É isso mesmo, né? Foi um pouco fora, tá lutando para manter-se acima desse patamar e manter o viés. O milho, nós estamos de olho. Traçar aqui um suporte 96,60.
Estamos de olho no milho. E aí o mini índice. A gente traçou, ó, topo anterior, 115,685, média de 5 e a LTA. Aqui é o ponto, né? No intraday, tem um gap que pode ser de fuga. E talvez um ombro, cabeça a ombro invertido, a neckline estaria aqui em cima, ó. $115,815. Perfeito? Então, por exemplo, se a gente tivesse numa sala de corretor, numa sala de imersão, alguma coisa assim, eu falaria em compra agora, a 115,395. Não é o racional de day trade, pessoal, não é o comando de day trade, é só um racional, tal. Se a gente tivesse numa imersão, vamos abrir aqui, então falaria... tá 115,375, 115,400 por aí. Eu acho que daria para fazer um tiro de uns 400 pontos até os 115,800, talvez 115,900 até o final do pregão. Não tá tão desequilibrado assim o book, ok? Então é isso aí, pelo menos eu acho que ainda hoje, sendo mais objetivo, acho que ainda hoje testa a máxima do dia, 115,815. Então é isso aí, depois eu gravo os balanços que eu comentei e também as carteiras. Um grande abraço a todos, saúde e paz. Meu muito obrigado. Amanhã Corinthians 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Um grande abraço a todos, é uma honra tê-los comigo.